Amém, irmão. Bom dia. Paz do Senhor. Bem-vindo aí para quem veio aqui primeira vez. Quem está aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Paz do Senhor. Irmãos, eu queria dividir uma palavra com vocês simples, muito simples, mas que transforma a vida. Amém? Às vezes a gente fica querendo entender muitas coisas e não foca numa só. E acaba se perdendo, né? E a gente está numa semana, a gente está num ano, como igreja. Deixa eu ver que horas são aqui. Só um minutinho. 11h11. A gente está como igreja numa leitura da palavra anual. A gente está no propósito para conseguir ler a Bíblia toda em um ano. Eu quero iniciar aqui essa ministração incentivando você, meu irmão, a estudar a palavra. Incentivando você. Salmo 119, 105, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, irmão, a palavra de Deus é ela que vai mostrar o caminho para a gente caminhar e a pedra para a gente não tropeçar. Então, se você ainda, isso tem sido uma bênção na minha vida, essa leitura, porque essa palavra que Deus tem falado comigo e tem me desafiado, ela é fruto dos dias que eu estou lendo. Ela é fruto dos dias que eu resolvi esse ano o seguinte, meu irmão, eu quero ler, mas com calma. Muitas vezes a gente passa o olho, mas eu quero ler e entender algumas coisas. Sabe, eu quero que isso é feito através do Espírito Santo, através da iluminação do Espírito Santo. Não tem como a gente conseguir compreender a palavra dele sem isso. Então eu quero te incentivar, meu irmão. Por quê? Sabe, a forma mais clara e mais infalível que Deus pode falar com você não é através de sonho, não é através da minha vida, não é através da vida de um pastor, não é através da vida de um apóstolo, de um profeta que vai, meu irmão, recebi essa palavra sobre você. É bênção? É. Só que isso sempre está sujeito a ruído. Isso sempre está sujeito à emoção, sempre está sujeito ao engano do nosso coração. Então a forma mais infalível que Deus tem para falar comigo, com você, é pela palavra, meu irmão. E aí imagina você dentro de um relacionamento com a tua mulher. E você, ou então, com relacionamento com seu pai, e você conversa com ele todo dia, e quando você vê, você não está sendo entendido pelo teu pai. Imagina você com a tua mulher, com uma falha na comunicação, que você fala uma coisa, a tua mulher entende outra. Isso não é ruim? Isso acaba com o casamento. Da mesma forma, às vezes, nós lemos a palavra e temos um entendimento de certa coisa que a gente ouviu de um pastor ou de alguém, e quando a gente vai estudar a palavra, a gente vai ver que é totalmente o oposto daquilo que a gente aprendeu. Por quê? Porque a gente se submeteu a estudar a palavra. E, cara, uma pessoa que é referência para mim, além dos nossos pastores, é o Ebert, cara. O Ebert, quando ele pegou um tempo que ele começou a estudar a Bíblia, ele falava isso de púlpito. Meu irmão, aquele jeito dele, estuda a palavra que vai abrir o caminho para você, a forma mais clara para Deus falar com você é pela palavra. E eu ouvi aquilo, cara, aquilo foi me dando, sabe, aquilo foi me dando uma parada por dentro que no momento ali não fluiu. Mas agora está começando a fluir. Então, meu irmão, quero te falar, cara, estuda a palavra. Se você tem dificuldade, cara, peça ajuda, sabe? Peça ajuda. Se você tem dificuldade de entender, existem diversos comentários bíblicos na internet. Meu irmão, a gente usa a internet para tanta coisa ruim. Tem diversos comentários bíblicos de homens de Deus que te ajudam a entender a palavra, compreender. Ela é luz para o teu caminho. Fora dela pode haver ruídos. Não se conforme somente com os domingos aqui, meu irmão. Pelo amor de Deus. Vou te falar, cara, eu já fiz isso e é ruim, cara. Eu já fiz isso e é muito ruim. Isso aí não produz fruto, cara. A gente fica vindo aqui só domingo ouvindo a palavra. Inicie o plano de leitura. Vou te falar, o meu plano de leitura não está em dia. Eu estou com uns... Carnaval veio, eu não li, estou com uns 10 dias, 15 dias para acertar. Mas amanhã eu vou ler, meu irmão. E eu vou botar em dia. Insista, cara. Insista, que somente através do estudo das Escrituras, da palavra, meu irmão, que a tua vida em Deus, ela vai caminhar. É ela que vai iluminar e te trazer o caminho. Em Mateus 18, em Mateus 13, 23, de 18 a 23, fala o seguinte... Jesus explicando a parábola do semeador. Jesus falou assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho.
Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, é aquele que ouve a palavra, logo recebe com alegria, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Eu destaquei aqui no meu texto, entende. Cristo me chama a viver uma vida consciente, meu irmão. Cristo me chama a viver uma vida sabendo o que eu estou fazendo, não enganado. E esse entende, eu vejo isso, cara. Eu vejo do Senhor, falo assim, Saulo, eu não te chamo para viver uma vida de regras, para viver uma vida de barganhas, eu te chamo para viver uma vida consciente. E a palavra, e o entendimento, né, como a própria palavra diz, que quem abre o nosso entendimento é o Espírito Santo. Então não é uma coisa que você vai... Tem muitos teólogos e pessoas que, impressionante, entendem coisas maravilhosas da Bíblia, que foi o Espírito Santo que deu para eles. Não tem como, não é a razão. Só que não gerou fruto. Mas quem dá é o Espírito Santo, quem traz esse entendimento é o Espírito Santo. E o entendimento da palavra, ele pode transformar qualquer solo de coração, meu irmão. Nosso coração, às vezes, está sufocado pela preocupação. A gente aqui, para mim, eu me vejo nesses 3 negócios aqui. Eu não me vejo assim, eu sou a terra boa, ou pelo menos, eu sou a terra ruim. Não, eu sou essas 3 terras aqui. Tem horas que eu recebo, tem hora que eu recebo com alegria. Aí vem uma prova, que é a perseguição por causa da palavra, eu abandono. Aí, às vezes, as preocupações da vida, as minhas contas, todo mundo que sabe, né? O que comer, o que vestir, me rouba o que foi semeado no coração. Agora, o entendimento da Escritura, o entendimento do que da vontade de Deus revelar através da Escritura, ele transforma qualquer terreno ruim em terreno bom mesmo. E a colheita, ele fala, é promessa. E dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Cristo nos chama a viver uma vida consciente, cara. Em João 14, 26 fala, mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, isso aqui é Jesus falando, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, todas as verdades e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse, cara. Cristo, uma das funções do Espírito Santo é exatamente essa que Jesus falou, é me ensinar todas as coisas e me fazer lembrar. Então, se a gente tem caminhado aqui nessa comunidade de fé, a gente tem caminhado num propósito de vida que não é simplesmente de uma igreja normal, de uma igreja como o Sérgio tem ministrado, que vem aqui só pegar o que é bom para ela. Hoje eu vou lá no domingo receber alguma coisa que eu estou precisando e volto para casa para a minha vida. Não. Essa aqui é uma igreja diferente, em nome de Jesus. A gente crê nisso, nós somos assim. A gente não aceita viver uma forma diferente dessa. De o quê? De ser alguém ativo, que faz com consciência, que entende, que sabe quem é dentro de um corpo. Se você, lendo essa palavra, eu não botei o trecho da Bíblia aqui, mas eu me lembro de Coríntios, não sei se foi Coríntios, quando Paulo fala assim para os coríntios, poxa, cara, pelo tempo que vocês têm, vocês já deveriam ser mestres, cara. Cara, quando eu li aquilo, ele não estava falando para pastores, não, meu irmão. Ele estava falando para uma comunidade inteira. Ele estava falando para uma cidade, que era a igreja que existia em Corinto. Ele falou, pelo tempo que vocês têm, já era para vocês estarem aqui no meu lugar ensinando. Olha o que Paulo falou. Cara, e quando isso me vem um confronto, cara. Isso me vem, sabe, um desafio, um incômodo, sabe, para sair desse lugar. Então, meu irmão, em nome de Jesus, eu quero incentivar você, leia a palavra de Deus. Essa noite, quando eu estava terminando aqui a palavra, cara, eu fui avivado de novo, cara. Confesso que eu estava assim, Deus já tinha trabalhando esse tema dentro de mim, mas eu estava completamente perdido, e Cristo fala que sem Ele a gente não pode fazer nada. Eu estava orando, pedindo a direção, meu irmão, veio, o que veio na minha cabeça? Foi o Espírito Santo, mas foi simplesmente um entendimento do que o texto estava falando. E aquela graça, meu irmão, invadiu meu coração. Eu falei, caramba, é isso, cara. É isso, cara. E então eu quero incentivar você a isso, sabe? E o tema dessa noite, dessa manhã é: fomos chamados para a comunhão.
nós fomos chamados para a comunhão. 1 Coríntios 1:9 diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus, Cristo em nosso Senhor. Paulo falou isso. Isso me chama muita atenção, porque ele fala assim: fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho. Espírito, olha, isso é uma coisa maravilhosa. O Espírito Santo e a Trindade, existe uma qualidade de vida entre eles, que é a comunhão, que eles experimentam entre eles, uma qualidade de vida, enfim, não tem como descrever isso. E simplesmente o que ele está falando aqui, que a Trindade fez assim, ó, abriu uma porta da qualidade de vida que existe entre eles para quem? Para mim e para você, meu. A comunhão foi estendida a mim. Eu botei aqui, ó, ler o comentário bíblico. O Filho de Deus, cuja comunhão eterna estava com o Pai, sendo agora estendida a outras pessoas. Essa comunhão que a gente é chamado, cara, é porque a gente não entende. Porque se a gente entendesse que ele abre a qualidade de vida que existe entre eles, meu irmão, João, que a gente vai ler hoje aqui, entendeu isso. João viu essa porta e entrou por essa porta. Isso é maravilhoso, cara. Isso precisa estar vivo e queimando dentro de mim. O cristão que não vive em comunhão, alguma coisa está errada, meu irmão. O cristão que não vive essa troca com o Pai, esse relacionamento com Deus, tem alguma coisa errada. E qual é o nome da nossa igreja? Está com sono, meu irmão? Você tem dificuldade para ouvir uma palavra há muito tempo? Eu tenho. Sério, Bruno? Isso aí eu vou te falar, cara. Isso realmente é a resistência do inferno. Porque é através do ouvir que a gente recebe, é através do ouvir que desce para o nosso coração, é através do ouvir que gera fome no nosso coração, é tudo através do ouvir. E ouvir de quê? É da palavra, a palavra diz isso. Qual é o nome da nossa igreja? Da nossa comunidade de fé? Comunhão Cristã Resgate. Eu não tinha me tocado durante toda a semana. Ontem à noite, de madrugada, não sei se foi Deus, não sei se fui eu, mas veio na minha cabeça assim: qual é o nome da tua igreja? Falei: Comunhão Cristã Resgate. Falei: caramba, meu irmão. Cara, eu não sei para você, mas isso para mim é uma identidade. O nome é uma identidade. O meu nome é Saulo, é a minha identidade. Agora você olha a responsabilidade e como isso é sério para a nossa comunidade de fé. Você que não é daqui, mas você que é daqui. Se a gente não vive em comunhão, a gente está errado logo no início. E tem aquele ditado que diz que se deu errado no início, vai dar errado no final. Então, isso foi, sabe, uma confirmação no meu coração ontem. Cara, olha que responsabilidade que a gente carrega. Nós somos uma igreja que tem como identidade a comunhão. E eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre o que a gente pensa de comunhão. O que a gente entende de comunhão. Só que isso me deixa muito feliz também. Quando alguém me pergunta assim: como é que é o nome da tua igreja? Eu falo com orgulho, velho. É Comunhão Cristã Resgate. Eu gosto desse nome, eu gosto dessa identidade. Eu falo com orgulho mesmo, cara. Comunhão Cristã Resgate. Abre sua Bíblia comigo em 1 João. 1 João 1, por favor. 1 João 1. Então, você que é dessa igreja aqui, cara, a gente tem uma responsabilidade quanto à nossa identidade para com Deus e para com a sociedade. Se alguém fala assim: pô, cara, aquela ali é uma igreja de comunhão, mas os caras não vivem em comunhão, que igreja é essa? Já são falsos. É uma igreja falsa. Então a gente tem uma responsabilidade de quê? De aprender o que é comunhão na sua origem e viver comunhão como desafio de vida cristã, brother. Então vamos lá, 1 João. Vou ler aqui na minha Bíblia. O que era, essa carta foi escrita por João cerca de 90 depois de Cristo. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, abre parênteses, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, de novo,
e dela damos testemunho. E de novo, vô-la anunciamos. A vida eterna, o qual estava com o Pai, nos foi manifestada. Fecha parênteses. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Só por aqui por enquanto. Isso aqui é um resumo de vida de João. Isso aqui é um resumo, o João resumiu a vida dele. Aqui, provavelmente, ele estava no final da vida dele, provavelmente ele tinha cerca de 80 anos, não sei exatamente, mas 80, 85 anos. E já tinha 90 anos que Jesus tinha morrido. 90 anos. E um senhor de 80 anos, 90 anos depois de ter visto Jesus, me dá essa declaração, um resumo de vida, porque Cristo foi o ponto principal da vida de João, cara. Cristo foi o ponto principal. Se você pudesse resumir a tua vida até hoje, o que você falaria da tua vida? Qual seria a parte mais importante que você destacaria? Pois é, meu irmão, a de João foi isso. Eu vi. Eu não vi, não. Eu tenho visto. Ele não fala eu vi. Eu tenho visto. O contato com Cristo, com João, ele continuava. E a carta foi escrita 90 anos depois de Cristo, mas parece que Jesus tinha acabado de morrer, cara. Um senhor de 90 anos fala de um jeito. Eu consigo enxergar aqui, cara, tanto entusiasmo, porque ele começa a repetir, meu irmão. Ele fala, eu tenho visto. Aí depois ele fala, eu tenho visto. Eu toquei, eu continuo vendo, eu contemplei. E eu estou anunciando. Meu irmão, um senhor de 90 anos, você imagina um senhorzinho de 90 anos, falar com tanta gana no coração, com tanta paixão no coração de uma pessoa. Cara, se isso não te desafia, isso para mim me envergonha. No bom sentido, porque Cristo não vem para acusar, meu irmão. Mas isso me envergonha. Um senhor de 90 anos sem ver Jesus, e o cara fala como se Jesus estivesse ali na frente dele. E estava. E Jesus estava na frente dele. E os verbos estão no presente. Temos ouvido, eu não sei a conjugação exata, tá? Mas parece estar no presente. Temos ouvido, temos visto, contemplamos. Cara, isso aqui para mim é sinistro. Com todo respeito, desculpa a palavra. Contemplar. Vê se eu tenho tempo aqui, só para pelo menos dar uma... Cara, contemplar não é ver. Contemplar não é observar. Contemplar, meu irmão, é você ficar parado e vendo cada detalhe que está em volta. Isso me lembra, um dia a gente conversou no grupo familiar sobre o Salmo 19. Abre aí, por gentileza, vou falar rapidinho. Cara, o Salmo 19, para mim, Davi estava jogado, para mim ele foi escrito em vários dias, não foi uma vez só, mas o Salmo 19 para mim foi Davi jogado no chão, olhando para o céu e contemplando o céu. E aí Davi começa a falar, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há fala, nem palavras na criação, nem ouve a sua voz. Por toda a terra estende-se a sua linha e as suas palavras até os confins do mundo. Aí ele começa a falar, começa a descrever o que ele está vendo. E aí, quando eu estudei esse salmo para a gente compartilhar no grupo familiar, e foi maravilhoso, meu irmão, Davi era rei, cara. Davi tinha tanta responsabilidade no seu dia, que ele não tinha, só que ele encontrava tempo suficiente para contemplar a natureza. E naquela época, hoje, se você parar na calçada do teu prédio e olhar para o céu, você não vai ver tanta estrela, cara. Mas naquela época, quando não existia... Quem já viajou aqui de noite? Numa estrada sem luz. Quando você olha para o céu, não é o diferente do céu que você olha da janela da tua casa. Meu irmão, eu já viajava quando era moleque com meu pai, e eu ficava maravilhado com o céu. Aquele era o céu que Davi via. Um céu completamente estrelado. E um cara que era rei tinha tempo para parar para contemplar. Quem aqui tem tempo para parar para contemplar o céu? Eu não tenho, brother. Um rei ensinando a gente a parar para contemplar a criação. E aí, e outra coisa, por que ele viu o céu estrelado daquele jeito?
E aí a gente conversou isso no grupo familiar. Não existia luz na terra, não existia prédio luminoso, não existiam letreiros, não existia nada que roubasse a atenção. Conforme as cidades foram sendo construídas e a força humana foi começando a ser construída, prédios. Pô, hoje em dia você nem consegue olhar para o céu, porque tanto prédio que você vê, tanta luz artificial que rouba a nossa atenção de contemplar aquilo que Deus fez. Que a gente fica, meu irmão, maravilhado. Se você viaja de avião à noite e vê uma cidade, cara, aquilo é lindo, só que aquilo é produção humana, cara. Aquilo não é comparado com o que Deus fez. Então Davi, mesmo sendo rei, ele tinha tempo de olhar para o céu e contemplar. E aí ele falou, testemunhar, anunciar. A comunhão é uma só. Vamos continuar lendo aqui. Verso 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão, ele estava falando para os irmãos, é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A comunhão, meu irmão, é uma coisa só. Não existe esse negócio de falar assim, eu tenho comunhão com Deus e tenho com os irmãos. Não, a comunhão é uma só. Nós todos temos comunhão com Deus e com nós mesmos. E isso é tão sério, porque quando a gente coloca Deus no negócio, a gente fica mais... Quando a gente fala assim, eu preciso ter comunhão com o irmão, parece que Deus sai de cena e a minha responsabilidade é agora eu vou ali me relacionar com o irmão. E a gente não leva a sério. Só que Deus está falando, não, filho. O negócio é eu estou junto com você. Então, se eu não vivo em comunhão, meu irmão, eu estou ferindo a Deus. Ferindo a um princípio, meu irmão, básico. Então, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Virou tudo uma coisa só. E o que significa isso na prática? A comunhão virou tudo uma coisa só. O que significa isso na prática na minha vida? A maneira como eu me relaciono com o meu irmão vai interferir na maneira como eu me relaciono com Deus. Deus não dividiu, Deus não falou assim, sou eu, é você comigo e depois é você com os irmãos. Não, ele falou, é uma coisa só. A comunhão é todo mundo comigo. Então, se eu vivo fora da comunhão com o meu irmão, se eu vivo uma vida só pensando nos meus problemas, no meu trabalho, e não me relaciono com o meu irmão, eu estou ferindo diretamente a minha comunhão com Deus. Está ligado uma coisa com a outra. Olha o Sermão do Monte. O que Jesus falou no Sermão do Monte? Se você for trazer uma oferta no altar, ou seja, ter comunhão com Deus, se você for procurar ter um relacionamento com Deus, trazer uma oferta, adorar, mas se você lembrou que o teu irmão tem algo contra você, para tudo. Nem adianta vir aqui. Eu não quero nem olhar para a sua cara. Parece que Jesus fala assim para mim. Eu não quero nem ver você. Se você lembrar que o teu irmão tem algo contra você, acerta com o teu irmão primeiro. E aí vem os dois juntos e entregam a oferta. Ele não fala isso, aí me vem na cabeça agora. Então, isso não está na Bíblia não, gente. Jesus manda você acertar com o irmão e depois entregar a tua oferta. Mas seria tão bonito a gente ir junto com o irmão, né? Saulo capítulo, misericórdia, não pode nem brincar com isso. Então, cara, a maneira como eu trato o meu irmão, a maneira como eu tenho comunhão com o meu irmão, isso é outra coisa. Isso não é, eu não sei se tem alguém aqui que ainda não reconheceu Jesus como Salvador, mas isso não é com ímpio, meu irmão. Isso aqui não é com o cara do teu trabalho. O cara do teu trabalho, o cara da tua faculdade, ele é minha responsabilidade. Eu gosto de uma parada que o Anselmo falou uma vez, que você não trabalha para ganhar dinheiro. Aí aquilo me chocou, né? Já falei isso várias vezes, mas também não tem como deixar de falar isso, né? Você trabalha para ser bênção naquele lugar onde você está, para tocar as vidas que você está. Então, aquela pessoa que está no teu trabalho, ela é responsabilidade sua mesmo, diante de Deus. Ele é o cara que vai ver Jesus através da tua vida. Então, essa comunhão... querida, muito obrigado. Então, e essa comunhão, então, ela fala de quem é filho. Ela fala da igreja. Ela fala do meu irmão. Então, o Sermão do Monte fala isso. O engraçado é que o Sermão do Monte, cara, os estudiosos falam que se você rasgar toda a Bíblia, misericórdia, se você rasgar toda a Bíblia e só ficar com o Sermão do Monte, meu irmão, você vai ser feliz, brother. É um evangelho dentro do evangelho. Então, Jesus falou isso no Sermão do Monte. Nem aparece na minha frente, se você não se acertar com o seu irmão. E a gente pensa que a nossa comunhão com Deus, ela é
não, a minha comunhão com Deus ela é santa. Tudo bem, meu irmão, mas não existe comunhão com Deus sem comunhão com o próximo. Por favor, meu irmão, no nome de Jesus, não existe comunhão. E aí e João ainda fala, né? Como é que você diz que ama a Deus? E aí eu vou me permitir trocar. Como é que você diz que amor também é comunhão? Como é que você diz que tem comunhão com Deus se você não tem comunhão com o teu próximo? As coisas estão intimamente ligadas. A vida cristã não é individual, a gente precisa lutar contra o individualismo. Ler comentário bíblico, está aqui. Ó. Comunhão conosco. O relacionamento com o povo de Deus não pode... Olha o que o comentarista bíblico falou aqui, meu irmão, isso aqui é Bíblia. Se está aqui, é porque o cara sabe o que está falando, porque... A não ser uma Bíblia nova que tem aí, que é uma Bíblia, né, meio diferente, com questões de homossexualismo, que é totalmente herege. Essa aqui é uma Bíblia mesmo, que o cara que escreveu aqui, ele está inspirado por Deus, é o que ele comentou. E ele fala assim, o relacionamento com o povo de Deus não pode ser separado do relacionamento com Deus. Ambos só são possíveis por meio da crença no Evangelho. Então, é uma coisa só. É uma coisa só. E outra coisa, meu irmão, a nossa cura está nisso. A cura que você precisa para a tua vida está nisso, está no relacionamento e está na comunhão. Sabe por quê? Às vezes eu creio que Deus também trabalha assim, a gente está no nosso quarto orando e o Senhor lhe derrama da presença dEle, e eu também já chorei pra caramba e continuo chorando, e a gente sente que algo foi feito dentro de nós, glória a Deus. Mas como é que aquilo vai ser provado? Como é que aquela cura que você recebeu no seu quarto vai ser provada? É na comunhão, cara, é no relacionamento. Então não tem como a gente fugir. Às vezes a gente se entrega ao Senhor de uma forma tão profunda no nosso quarto, mas quando chega na hora de se relacionar, a gente foge. Quando chega na hora de relacionar, a gente tem um problema com o irmão, a gente passa a evitar o irmão na igreja, brother. A gente passa a evitar, parar de falar muito com o irmão para não ter que ter aquele embate de novo. Que cura é essa que a gente recebeu, cara, do Senhor? Que relacionamento é esse que a gente está tendo com Deus no nosso quarto, cara? Se na hora de amar o irmão, Paulo fala assim, ó, suportai-vos uns aos outros em amor. Cara, a palavra suportar é esse aqui, ó. Esse púlpito está suportando o meu netbook. Se eu tirar o púlpito, meu irmão, o netbook estraga, cai e estraga. É exatamente o que ele está falando. Eu sou suporte para a vida do teu irmão. Se eu fugir da minha comunhão, do relacionamento com o meu irmão vai se estabacar no chão. E ao contrário também, se ele fugir, eu vou me estabacar no chão. Então a cura está nisso. Se andarmos na luz, vamos continuar a ler. Isso, a gente está lendo a Bíblia, irmão. Simplesmente. É uma manhã que você vai tirar para ler a Bíblia. Expositiva, de uma forma sequencial. Olha, vamos lá. Aí ele falou assim, estas coisas, no verso 4, né? Vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciamos é essa. Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Meu irmão, pecado vai acontecer, não tem jeito. O pecado, o erro na nossa vida, ele vai acontecer, não tem como a gente fugir disso. Então, o que eu entendo é que a comunhão com Cristo, ela é banhada pelo sangue. Ela é regada com sangue. Por isso que a Bíblia fala que o Cordeiro de Deus, ele foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro de Deus, ele não foi morto aquele dia na cruz. Ele já foi morto antes de tudo começar. Deus falou, se não tiver o sangue, se não existir o sangue de alguém para que eu possa me relacionar, não tem. É que Cristo falou, não, eis-me aqui, eu sou esse cara. Então, o plano principal, vou tentar selecionar a palavra para não falar besteira. O plano principal da história foi Cristo. O plano principal, se Cristo foi derramado antes da fundação, antes de haver jardim, tá certo? Antes de existir jardim, antes de existir tudo, já existia
o sangue derramado. Então, o plano original que você tem que voltar e eu tenho que voltar é para Cristo, é para o sangue, é para ser banhado pelo sangue. Cristo foi a primeira ideia que Deus fez antes de criar a terra, cara. Né? Cristo não foi a primeira ideia que Deus fez. O sacrifício de Cristo foi a primeira ideia. Foi que tudo, na verdade, ele sustenta tudo. Na verdade, o sacrifício de Cristo, o sangue de Jesus, ele sustenta o universo. Se tirar o sangue de Cristo, acabou tudo. Acabou terra, acabou tudo. Então, o Cordeiro foi morto antes da criação. E aqui ele fala com essa questão de andar na luz. Eu achei interessante quando ele fala aqui, ó. João contrastou, em termos absolutos, duas maneiras opostas de viver. O verbo do grego, traduzido como andar na luz, sugere que ele tinha em mente exemplos comuns de vidas. Exemplo de andar na luz e o exemplo de andar nas trevas. Não tem como. O que ele está querendo dizer aqui? Que se eu... Ele já falou que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Ou seja, se eu errar, e ele continua falando, se você confessar o pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado, nos purificar de toda injustiça. Então, a questão da vida, do andar nas trevas, ela é o seguinte mesmo, você tem que escolher. Ou você anda nos padrões de Deus, ele está falando de uma prática de vida, de uma consciência de vida. Ou você escolhe andar, por mais que você erre, meu irmão, caia, levante, por mais que você avance, retroceda, mas se você determinar e escolher andar na luz, ou seja, insistir no caminho do Senhor, com Ele, meu irmão, você está respaldado pelo sangue de Jesus. Você está respaldado pelo sangue de Jesus. Porque você escolheu. Por isso que ele fala aqui, ó, quem anda. Por isso que ele fala aqui, ó, Deus não, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, ou seja, se a gente voltar às práticas, se nós abandonarmos a fé, o Felipe falou aqui outro dia, que às vezes a gente abandona a fé, a gente acha que abandonar a fé é o cara que saiu da igreja que bica tudo. Não, às vezes a gente aqui na igreja está apostatando da fé. Às vezes a gente aqui está deixando a nossa prática de fé de lado. Então é isso. Então assim, andar na luz e andar nas trevas são com práticas de vida, são escolhas de vida. E o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está de nós. Se confessarmos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O verdadeiro cristão é liberto do domínio e da dominação do pecado. Isso é andar na luz. Isso é andar na luz. Se você está lutando contra um pecado que você ainda não conseguiu vencer, saiba de uma coisa. Esse pecado não está mais agarrado no teu pescoço, como estava antes. Esse pecado não está mais agarrado em você como estava antes, porque ele está falando, o cristão ele é liberto do domínio. O que falta é insistir, é entendimento, é consciência de quem você é. Isso vai trazendo libertação. A palavra de Jesus falou que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente usa esse termo pessoal do mundo, né? Só que esse termo é para a gente, cara. Esse termo é quanto mais eu me exponho e conheço a verdade, mais eu vou ser liberto e mais eu vou avançar. A comunhão é regada pelo sangue. O sangue sustenta a nossa comunhão com Deus. Com certeza nós pecaremos e Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. E essa questão de pecado, cara, eu quero... Deixa eu ver que horas são aqui, meu Deus. Quero ser rápido. Em Levítico, vou ler muito rápido, a gente peca porque a gente acha que a consequência do nosso pecado é com a gente mesmo. A gente peca com egoísmo, porque a gente acha que a consequência do nosso pecado somente eu vou colher. E em Levítico 4:3 fala assim, ó, se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo, portanto, culpa sobre todo o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito como sacrifício pelo pecado que cometeu. Ou seja, o sacerdote na época era o cara que representava o povo. A responsabilidade, ele tinha todo o povo como responsabilidade dele. E quando esse cara pecava, a consequência era para o povo inteiro. Só que é o seguinte, cara, quando Cristo veio, isso aí era antes de Jesus, né? Quando Cristo veio, em Apocalipse 1, 5 e 6, fala o seguinte, isso depois que Cristo veio, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe do rei da terra, aquele que nos amou em seu sangue, nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes. Olha o que o João está falando. Deus nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. O que ele está falando aqui?
que quando Cristo veio, ele promoveu todo mundo a sacerdote. Quando Cristo veio, o cara converteu agora, é um sacerdote. O que isso está implicando? Meu irmão, o teu pecado e o meu pecado, ele tem influência direta no corpo, cara. Jesus está falando assim, agora todo mundo é sacerdote, ou seja, todo mundo é responsável por todo mundo. Agora o negócio virou uma comunhão. Ninguém mais é por si. Todo mundo é por todo mundo. Então, quando eu peco, cara, na verdade, se eu tivesse mais consciência, que é o que a palavra de Deus fala, vocês precisam de consciência. Vocês estão fazendo coisas, como robôs, vocês precisam de consciência. Se eu tivesse mais consciência que o meu pecado influencia o corpo de Cristo, que o meu pecado consciente afeta a vida diretamente do meu irmão, isso não é balela, isso é verdade, cara. A Bíblia fala que nós somos um corpo e que cada membro é um ligado no outro. Se eu tivesse essa consciência realmente no meu coração, talvez eu pecasse menos voluntariamente, cara. Talvez eu tivesse, eu pecasse por causa da minha natureza, que não tem jeito, eu vou pecar. Só que quando eu pudesse escolher, meu irmão, ia queimar no meu coração, caramba, cara, eu vou prejudicar o corpo. Não é só para mim. Na verdade, a gente peca muito conscientemente por egoísmo, por achar que a consequência é só nossa. E não é, meu irmão. O corpo sofre quando uma pessoa peca. Todo o corpo sofre. Eu sofro, você sofre. Então, essa consciência precisa estar em nós. E eu queria terminar, acredito que dentro do tempo, mas a gente falou de comunhão esse tempo inteiro. Comunhão para cá, comunhão para lá. Falei comunhão acho que umas 20 vezes aqui, mas o que significa comunhão? O que significa comunhão? A gente fala assim, pessoal, vamos acabar o culto e depois a gente vai ter uma comunhão com os irmãos. Isso é normal, né? Pessoal, inclusive, gente, toda sexta-feira a gente está tendo uma comunhão na praia, tá? Toda sexta-feira a gente está tendo uma comunhão na praia de Copacabana, vôlei. E outra coisa que eu tinha que ter avisado que eu não avisei. Semana que vem a gente vai ter RG Lounge aqui, tá? Semana que vem, sábado, às 19h30, teremos Resgate Geral Lounge. Esqueci de avisar. Então, a nossa comunhão se tornou para a gente um tempo que a gente passa com o meu irmão rindo. Um tempo que a gente passa com o meu irmão agradável, porque é agradável. A própria palavra fala que quão bom e agradável que os irmãos andam em comunhão. Mas comunhão para a gente se tornou simplesmente um tempo em que a gente vai passar com o irmão. Pelo menos a primeira coisa que vem na minha cabeça, não sei você, é essa. Saulo, o que é comunhão? É um tempo com o meu irmão. Essa é a primeira coisa que vem, é um tempo agradável com o meu irmão. Eu preciso ter. Isso é a primeira coisa que vem na cabeça. Só que, cara, a gente tem comunhão na identidade do nosso nome, cara. Comunhão não é só isso, gente. Comunhão não é só isso. E quando eu estudei a palavra, eu fiquei feliz, porque a palavra comunhão é uma palavra do grego chamado koinonia, que eu gosto muito de um ministério de louvor que se chama koinonia. E quando eu fui estudar o que significa koinonia, significa fraternidade, associação. Então não é simplesmente eu acabar um culto e ficar trocando ideia com o meu irmão, ou eu tirar um tempo da minha semana para falar com o irmão no WhatsApp. Significa que quem anda, que é uma comunidade, os filhos, eles andam em associação, velho. Eles andam quem é sócio aqui, eu nunca sou sócio de nada, mas sabe. Meu irmão, você está ligado ao cara por questões, sei lá, quando alguém sela um contrato, né? Jurídicas. Você está selado com aquela pessoa com questões jurídicas. Isso é comunhão, é comunidade. A mesma palavra koinonia foi usada lá em Atos, capítulo 4, 32, se eu não me engano, quando falo que a igreja do primeiro século, eles tinham tudo em comum, ou então em comunhão. É a mesma palavra usada aqui. Então, comunhão significa participação. Comunhão significa participação conjunta. E é uma palavra que eu gosto, cara. Não é que eu gosto, na verdade eu não gosto, mas é a que me desafia. Comunhão significa contribuição, brother. Contribuição, sabe por quê? Eu sou um cara que gosto muito de estar com as pessoas. Eu gosto muito de ambiente com os amigos. Só que isso é uma... Então, quando eu estou com alguém, isso já é um prazer meu. Então, isso não é comunhão. Isso não é comunhão. Isso eu vejo para a minha vida, tá? Porque o quanto eu estou contribuindo para aquilo. Comunhão é contribuição. Comunhão, e ainda fala que koinonia, a koinonia é o que interliga as pessoas com Deus e com o seu amor. Então, irmãos, comunhão não é simplesmente a gente vir aqui, dar um abraço no irmão, um beijinho e falar que ama.
Isso faz parte. Mas comunhão é você se associar com quem está do seu lado. Afinal, nós temos todos o mesmo objetivo, ou não temos? Pô, cara, isso é uma coisa que eu estou sendo desafiado pra caramba, cara. Você tem o mesmo objetivo do que os irmãos que estão congregando na igreja? Qual o teu objetivo de vida? Desculpa dividir isso com você. Mas se você faz parte de uma comunidade de fé, qual o teu objetivo de vida? Ela inclui o irmão que está na igreja? Ela inclui o propósito da igreja? Qual é a contribuição que eu e você temos dado para a igreja local? Meu irmão, eu escutei um cara falando que eu gosto muito, que é o Ricardo Bitum. Ele fala que Timóteo e Paulo andavam juntos. Timóteo era discípulo de Paulo. E chegou uma hora que Paulo viu que a pregação do evangelho ia ser comprometida, porque Timóteo, ele era judeu, mas ele tinha uma descendência grega e ele não era circuncidado. E Timóteo naquela época devia ter uns 18 anos. E aí Paulo fala assim para Timóteo, isso pode comprometer o evangelho, pode comprometer o nosso objetivo. Aí sabe o que Timóteo falou para ele? Meu irmão, mete a faca. Alguém sabe aqui o que é circuncisão, né? Se a gente vê como é que era feito, meu irmão, não tinha anestesia. Não tinha anestesia. Sangrava. Timóteo falou assim, isso mexeu muito comigo, cara. Timóteo falou assim, é para o reino? É para um objetivo comum que eu faço parte? Eu vou sentir na carne, pode, eu vou sangrar por isso. Outra, eu vou passar vergonha por isso, porque um cara de 17 anos ser circuncidado, todo mundo, porque a circuncisão, ela era feita quando a criança tinha 8 dias de vida. Então, quando a criança tinha consciência, meu irmão, passou a vergonha, todo mundo já esqueceu. Né? Que é exposto uma vergonha da criança, só que a criança está ali, não está sabendo de nada, chora pra caramba, mas depois cicatriza, o cara depois nem lembra mais. Ele não sentiu aquela dor, mas Timóteo não. Timóteo passou pela vergonha de, no meio de todo mundo, ser circuncidado por amor do evangelho. Vai comprometer? E hoje, cara, nós somos assim, tem que chegar 9 horas na igreja, 9h45 eu estou lá. O culto está demorando 20 minutos mais do que o normal, vou meter o pé. Cara, a gente não contribui, cara, misericórdia, cara. A gente não tem dado sangue, cara, por um bem comum. Sabe por que isso, gente? Porque a gente não tem um bem em comum. Infelizmente, eu creio que assim, nós estamos caminhando e Deus está tratando isso na gente. Mas, na verdade, é que cada um aqui vive o seu plano de Deus para a sua vida. Eu discordo em falar assim para você, Deus tem um plano para a sua vida. Eu discordo disso. Eu não concordo com isso. Isso aí eu falo para você, cara, com convicção no meu coração. Deus não tem um plano para a tua vida, não, cara. É você que tem uma parte no plano de Deus. Não é um plano para você ou para mim individual, que eu vou viver agora o meu plano com Deus e vou... Não. Eu não concordo, eu não creio. Isso para mim não é evangelho, brother. Isso para mim não é evangelho. Porque quando eu falo assim, Deus tem um plano para a sua vida, eu vou viver o meu plano com Deus. Isso está me induzindo. Porque você vê várias pessoas, cada uma com um plano de Deus para a vida dela, totalmente individual. Isso é mentira, cara. Isso é mentira. Deus tem um plano só. Deus tem um plano só. E você precisa encontrar o seu lugar. E eu preciso encontrar o lugar nesse plano, cara. Isso não é evangelho, cara. Então, a gente não dá o sangue porque a gente não tem em comum. Porque a gente está aqui só para, sabe, não receba isso receba isso como um desafio, sabe? Porque a graça de Deus é tão maravilhosa que a gente não compreende, cara. A gente não compreende como é que um Deus tão gracioso pode amar e ainda por cima abençoar pessoas assim, como nós. E acreditar em nós e falar assim, eu confio, segue em frente, não desiste, você vai ser transformado. Você vai ser transformado à semelhança de Jesus. Então não receba isso com peso. Receba isso como um desafio, como amor, com graça. Porque quando a gente chega para Ele com o coração quebrantado, meu irmão, você pode ter feito a maior besteira da sua vida, que você se acha o cara mais condenado, miserável, imundo. Deus está falando assim, cara, eu habito com você. Porque Ele fala, eu habito no mais alto céu, mas eu também habito no coração de quem está quebrantado. Então a gente tem que ter sempre um coração quebrantado. Sempre ter... Tem gente que não gosta disso, mas o evangelho ele tem uma tristeza envolvida nele. Ele tem um sofrimento junto com o evangelho, que é o coração quebrantado, é o coração que quer sempre mudança, é o coração que nunca se vangloria, e Deus habita com ele. Então, meu irmão, receba essa palavra, sabe como? Com alegria, desafiado, mas com alegria,
Porque se você está aqui e você faz parte da família de Deus, meu irmão, Deus continua acreditando em você e em mim. E você e eu precisamos achar o nosso lugar dentro do plano de Deus. Pelo amor de Deus. Não diga que Deus tem um plano para você. Não, é você que está inserido no plano de Deus. Isso é o Evangelho. Então, a koinonia é o que interliga. E eu queria finalizar. E se Ele te chamou para ter comunhão, como a gente leu lá no início, fomos chamados por quem? Por Deus. Se Ele te chamou, cara, Ele te capacita para você oferecer alguma coisa. Pelo amor de Deus, não acha que você, caramba, eu não tenho nada a oferecer porque eu não estou tocando bateria, eu não tenho nada a oferecer porque eu não estou pregando. Meu irmão, pelo amor de Deus, o chamado é para nós. Cada um tem um pouco com que contribuir. Deus capacita, se Ele dá, Ele capacita. Para finalizar, eu queria rapidamente falar sobre ceia, cara. Falar sobre ceia, que é um sacramento. Calma, não acho que eu sou católico. Mas ceia é um sacramento, é algo sagrado dentro do Evangelho. E eu queria finalizar falando o que a ceia tem a ver com comunhão. Abre tua Bíblia lá comigo em 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 11, 17. E aí a gente finaliza, cara. A gente finaliza. Falei pra caramba já. Misericórdia. A questão é o seguinte aqui. Paulo estava falando para os coríntios. A igreja lá, não sei exatamente onde fica Corinto. E aquela igreja, em Corinto. E aquela igreja era uma igreja que antes de ler o que a gente vai ler aqui, Paulo dá uma elogiada nos caras. Paulo fala assim, vocês são homens de Deus por isso, vocês não sei o quê, por isso. Ou seja, eles estavam no caminho, amém? Só que eles estavam dando mole numa coisa muito importante. Eles estavam errando diante de uma coisa sagrada. E aí ele começa, então esse é o contexto do que a gente vai ler agora. Paulo fala assim no 17, nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, ou seja, vocês estão dando mole, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Eu troquei a palavra aqui, os ajuntais, para vocês não estão tendo comunhão para o bem, mas sim para o mal. Porque, antes de tudo, estou informado, ou seja, um passarinho me disse, haver divisões entre vós. E quando vocês se reúnem na igreja, no culto, ou em outra parte, creio. E quando vocês se reúnem em outra parte. Aí o 19. Oi? Isso, desculpa. Vos reunis na igreja, eu em parte o creio. 19. Porquanto até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Beleza, até aí. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, e há também quem se embriague. Não tendes, porventura, comida em casa? Você não tem casa para beber e comer? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? O que vos direi? Vou elogiar vocês? Não, nisto certamente eu não vos louvo. 23. Porque aí ele dá o ensino, cara. Aí ele fala o princípio da ceia. A galera estava se juntando, porque a gente ceia aqui na igreja com um pãozinho e um cálice, mas a ceia antigamente era um banquete. Imagina como se, irmão, a gente vai ter um almoço aqui. Aquilo era ceia. O que estava acontecendo, cara? A galera chegava, putz, cara, isso me envergonha demais, cara. Isso me envergonha demais, cara. A primeira coisa, ele está falando o seguinte aqui, no meu entendimento, que toda reunião onde há comida, onde há o fato de você comer junto com o teu irmão, para Deus é algo sagrado. Para Deus, essa comunhão do partilhar o pão, isso até hoje, é porque isso se perdeu com os anos, mas até hoje, quando você fala assim, eu gosto de um cara, vou chamar ele para jantar lá em casa, não é verdade? É porque isso foi se perdendo, mas isso nessa época aqui, meu irmão, isso tinha um valor absurdo, cara. Se a gente lê a Bíblia como se fosse alguém entendendo toda a cultura do cara lá do pessoal do primeiro século, a gente vai entender, cara, que cada gesto tinha um simbolismo absurdo, e esse era um desses. Então, o que Deus está falando? Quando vocês se ajuntam
para ter comunhão, ou seja, dividir o pão, partilhar, meu irmão, você sai correndo. Cara, isso me envergonha. Quantas vezes eu não fiz isso? Meu Deus. Você sai correndo, come tudo que você pode, e aí depois chega os irmãos atrasados, que às vezes não tem tanta condição igual chegou depois, e não tem o que comer. Aí ele fala assim, há quem passe fome por causa dessa atitude de vocês, e há quem se embriague. Aí a gente ouve embriague e fala assim, tá vendo? Não pode beber. Aí o comentário bíblico fala o seguinte, Paulo, ele não deu tanta ênfase à questão das pessoas se embriagarem. Ele deu ênfase ao desrespeito ao com o próximo. Ele deu ênfase à falta de comunhão, à falta de unidade de propósito com quem não tinha nada. Aí ele fala assim, aí beleza, essa era a situação dos caras. Aí ele fala assim, aí ele ensinou, no dia 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, só um minutinho, preciso fazer um comentário. Cara, não sei se vai fugir do que eu estou falando, mas na noite em que foi traído, Jesus deu graça. Cara, isso aqui, quando eu li isso aqui, cara, isso me constrangeu. Porque Jesus sabia o sofrimento que ele ia passar. Jesus sabia que um cara que ia trair ele, dos discípulos dele, e a gente estudando o relacionamento de Jesus com Judas, Jesus, na atitude que Jesus tem com Judas na mesa ali da traição, significava, quando Jesus molha o pão, Jesus falou assim, aquele que trair vai ser o cara que eu vou molhar o pão. Aquele ato de molhar o pão, esse simbolismo na época, significa assim, eu quero ter comunhão contigo, eu quero ter intimidade contigo. O fato de se molhar o pão no vinho de alguém, significava isso. Então, quando Jesus falou assim, aquele que me trair, era um ato de aliança, de associação, de comunhão. Quando Jesus falou assim, aquele me trair, é o cara que eu vou molhar o pão. Meu irmão, os caras devem ter pirado. Eu falei assim, como é que o cara que vai trair, ele vai ter aliança com esse cara, velho? Jesus estava dizendo para Judas o seguinte, é porque para Judas não tinha esperança, gente. Judas era o filho da perdição, não tinha esperança. Mas Jesus estava falando assim, mesmo você sendo o filho da perdição, mesmo você me entregando, mesmo você, a sua atitude é o início do meu sofrimento, eu ainda quero ter aliança contigo. Meu irmão, isso me constrange. E outra, na noite que foi traído, deu graça. Meu irmão, eu tenho medo de ingratidão, cara. Eu tenho medo de ingratidão. Tenho medo de não conseguir ser grato com aquilo que eu tenho. Sabe? Tenho medo do meu coração ser tão ingrato que eu falo assim, mas eu não tenho um relógio, eu não tenho... Eu sou muito assim. E cai no que Jesus falou. Cara, vocês estão preocupados com o que vão comer e o que beber? Cara, a vida é mais preciosa do que a comida. A vida é mais preciosa do que o alimento. É isso aqui que ele estava falando. Isso, cara, ingratidão, meu irmão. Se eu fosse Deus, eu fulminaria quem era ingrato. Eu seria o primeiro a ser fulminado. Porque, cara, isso mexe comigo, cara. Porque se eu não consigo ser feliz com o pouco que eu tenho, sabe? Eu ainda não cansei. Nossa, eu não sei nem porque que eu falo isso. Devo ter muito problema com dinheiro na minha vida. Não é possível, cara. Eu sempre falo isso. Eu ainda não cansei uma estabilidade financeira e tal. Mas, cara, se eu não conseguir ser feliz passando problemas financeiros e conseguir olhar, acordar de manhã e falar, caraca, velho, o dia está lindo. Ou seja, contemplar, que é o que a gente falou antes, né? Conseguir contemplar e entrar no meu coração em gratidão, meu irmão, misericórdia, meu irmão. É por isso que os mendigos na rua me ensinam. É por isso que, às vezes, por isso que quando eu falo certas coisas, eu falo assim, que isso, tá maluco? Quando eu falo assim, cara, um drogado, às vezes, é mais crente que eu. E por isso que choca, porque eu não tenho tanto contato com ele, mas o pouco que eu tenho, eu consigo ver sinceridade num cara e gratidão num cara desse, só pelo fato de estar vivo. Mas, enfim, ele tem os pecados deles, eu tenho os meus. Mas, cara, quando Jesus, na noite que foi traído, deu graças. Agradeceu. Isso, para mim, me constrange. Na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado,
tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e o beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor. Isso aqui me intriga, anunciar a morte do Senhor, isso me intriga, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber, aí ele vai ensinar para os caras. Ele ensinou o princípio da ceia, que é um princípio de dar graças, é o princípio de repartir. Aí ele fala, aquele, e lógico, né, do sacrifício de Cristo, né, gente? A ceia era o momento em que as pessoas paravam, e essa ceia foi celebrada na Páscoa, que era a festa que todo mundo lembrava da libertação. Então Jesus está falando assim, cara, a ceia é para você lembrar do meu sacrifício que eu fiz para você. Então, quando a gente fala assim às vezes, meu irmão, examine-se, como ele está falando aqui, examine-se a si mesmo. Não é uma questão de pecado, gente. Entenda isso, por favor, mas eu não estou aqui alargando a porta do reino, não é isso. Não é uma questão de falar assim, putz, essa semana eu pequei, então eu não vou cear. Se fosse assim, a gente não vai cear nunca. Porque ninguém está puro o suficiente e justo o suficiente para cear. O que ele está falando é o seguinte, eu preciso ter no meu coração, cara, sabe, a consciência do que ele fez por mim. Sabe, eu preciso ter no meu coração o sacrifício, o preço de sangue que ele pagou. E que ele falou assim, fazer isso em memória de mim, eu preciso ter a consciência de que ele estava sendo morto e mesmo assim deu graças. Ele estava indo morrer e mesmo assim ele falou para o traidor dele, cara, eu quero ter comunhão contigo. Essas coisas precisam permear a minha cabeça, é esse pensamento, é essa consciência que ele fala aqui. Aí ele fala assim, por isso aquele que come ou bebe do cálice do Senhor indignamente, ou seja, sem essa consciência, não é pecado, cara. Não é o pecado em si que eu estou falando, mas é a consciência do que foi feito. Será réu do corpo e do sangue. Aí ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Ele não manda assim, examine, olha que interessante. Ele não fala assim, ó, examine-se o homem a si mesmo, e de acordo com o teu exame, coma ou não. Ele não fala isso. Então ele fala, se você é filho, examina. Meu irmão, você está sem consciência, está vivendo a vida por viver, sabe? Está vivendo a vida sem propósito? Senhor, eu estou vivendo até hoje aqui, mas ó, eu entendi, eu lembrei. Eu trouxe a memória, aquilo que me dá esperança. Eu caí, eu voltei. Como o Davi fala, né? Quando o Davi fala assim, eu estava que nem um animal irracional. É como a gente fica às vezes no pecado, que nem um animal irracional. Mas aí tem um momento que ele fala, né? Não, eu não sei se estou misturando o salmo, mas ele falou, ó, até que eu contemplei, né? Até que o Davi falando, né? Eu estava que nem um animal irracional, olhando para os ímpios e invejando os caras. Como é que pode um crente olhar para o ímpio e invejar o ímpio? Todo dia, cara, eu passo direto na Lapa ali às vezes. E às vezes eu passo ali com o meu carro, cara, vou te falar, meu coração às vezes tem inveja, cara. Meu coração olha para os caras e eu falei, caramba, os caras não estão nem aí para nada, bro. Só estão ali para se divertir. E aí vem no meu coração é sujo, cara. Putz, eu queria estar ali. É disso que a gente quer, é um animal irracional, porque a gente está perdido, não sabe o que a gente está falando. Só que até o momento que a gente entra no santuário. Ou seja, tem uma hora, meu irmão, que a ficha vai cair de novo. E aí o que ele está falando? Examine-se o homem, mas não deixe de comer. Coma e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo, sem discernir o corpo. Gosto de um comentário bíblico que diz aqui, que fala assim, o termo corpo parece se referir com mais naturalidade à igreja. Quem come e bebe sem discernir a igreja, quem come e bebe sem discernir a comunhão, quem come e bebe sem discernir que é associado com os irmãos, que a comunhão é com Deus e com os irmãos, aí, meu irmão, é complicado. Para esse é complicado. E enfatiza que o reconhecimento do valor e da importância de cada membro, incluindo os pobres. Então, meu irmão, eu queria encerrar aqui, dividindo essa palavra com você. Eu realmente não sei como eu termino quando eu prego. Eu não sei, eu só quero pedir que a gente, que você reflita nisso, em comunhão, que comunhão é contribuição, e que a palavra de Deus, cara, eu oro em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos porque teu amor a gente não consegue.